Irmãos, hoje eu quero encerrar Judas, não os Iscariotes. Então, Judas, capítulo 1, versículo 14. Essa carta, ela se encontra aí no Novo Testamento. É o penúltimo livro da Bíblia. Então, Judas, iremos ler hoje do versículo 14 até o versículo 25. Todos acharam? Já vou fazer a leitura do texto. Diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Só até aqui a nossa leitura do texto bíblico. Na última vez onde nós fizemos a exposição do livro de Judas, encerramos no versículo 13, começamos desde o versículo, se eu não me engano, versículo 4, e fomos até o versículo 13. Minha intenção era ter ido até o versículo 16. Mas, como não foi possível isso por questão de tempo, hoje acredito que será possível finalizarmos essa parte. Já que passamos alguns dias sem ver esse texto, eu gosto sempre, quando vai dar continuidade à exposição, trazer à lembrança algumas coisas importantes. Principalmente aquilo que poderíamos chamar de o assunto, texto, tema da carta. O que seria o tema dessa carta? Onde nós encontramos o tema e o propósito dessa carta? O tema está relacionado ali qual o propósito da carta ser escrita, né? Qual o objetivo do autor ter escrevido essa carta. E você encontra, aí poderíamos chamar de tema, o assunto abordado, em um versículo do texto, e esse versículo do texto é o versículo 3. O versículo 3 nos dá aí pelo menos um pano de fundo pelo seu tema, pela sua abordagem, daquilo que o autor vai tratar. Então, o que é tratado no versículo 3? O versículo 3 nos mostra que o autor ele foi compelido aqui por um sentimento de obrigação, por causa de uma
urgência que estava acontecendo no meio da igreja, e essa urgência era a invasão, a infiltração, é assim que ele se direciona aos falsos mestres infiltrados, uma infiltração de falsos mestres dentro da igreja. E o autor Judas, no caso, com esse coração pastoral, ele decide escrever com esse sentimento de obrigação para tratar de um assunto que não é naturalmente confortável de se abordar, que é o confrontamento dos falsos mestres. Ninguém gosta de fazer esse confrontamento, mas é necessário. Necessário para a preservação, necessário para a segurança daqueles que nós chamamos de ovelhas, daqueles que são o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus. Então, para a segurança destes, é que o autor que se sentiu obrigado, ele fala. Só que ele não somente ele combate, por meio da sua carta, os falsos mestres, mas também ele nos chama. Então essa carta tem, ao mesmo tempo, aqui é um confrontamento de Judas aos falsos mestres, mas ao mesmo tempo é uma convocação a todos nós a também confrontarmos os falsos mestres. Então ele traz uma exortação para que nós, crentes, batalhemos pela fé que nos foi entregue. Essa fé, lembrando, é o conjunto de doutrinas, verdades e fundamentos a qual a igreja está estabelecida. Então, para encerrar esse ponto, a carta tem com esse objetivo exortar a todos nós, nos convocando a uma batalha da fé, em defesa da fé que nos foi entregue, ao conjunto de doutrinas. Podemos dizer a verdade do Evangelho. Então nós devemos nos envolver nisso. Dentro da nossa capacidade, habilidade e conhecimento que temos que ser zelosos pela verdade de Deus, primariamente, e também por o amor às pessoas que muitas vezes são enganadas, nós devemos nos envolver, estar envolvidos nessa batalha da fé. Depois dele falar isso, ele vai falar quem eram os falsos mestres. Ele chama eles de infiltrados. Depois já menciona que eles são pessoas que estão condenadas. Dá 3 exemplos ali: Sodoma e Gomorra, os anjos e o povo de Israel. Incredulidade. O outro vai ser a manifestação de apostasia. E o outro a manifestação de imoralidade sexual, né? Imoralidades. E há uma conexão direta, você encontra isso tanto no livro de Pedro, quando Pedro faz denúncia aos falsos mestres, segunda carta, quanto em Judas, nessa questão de que os falsos mestres, eles são inclinados a satisfazer desejos carnais. Eles vivem para satisfazer o seu ego, sua satisfação física, carnal e emocional. Isso é denunciado tanto pelo apóstolo Pedro na sua carta, quanto também por Judas nesta carta. Então é um confrontamento muito forte, muito pesado, um teor de muita gravidade. E ele vai discorrendo, lembra que ele faz uma série de ilustrações, essas ilustrações finais, que foi onde nós encerramos, ele usa exemplos náuticos de navegação, dizendo que eles são semelhantes a rochas submersas. Nós vimos que eles são semelhantes a nuvens que são compelidas pelo vento, mas sem água, árvores que na estação do seu fruto, na verdade, não dão seu fruto, são duplamente mortas, são estrelas errantes, ou seja, estrelas que aqui aparecem desse lado, vou dar um exemplo, aparece logo aqui, mas desaparece desse outro, que perdeu, né, o seu curso. Ele chama esses falsos mestres com essas palavras para mostrar a todos nós o perigo que eles representam. Eles são perigosos, eles oferecem a nós, eles tentam vender algo que nos traz salvação, mas, na verdade, ele conduz as pessoas à perdição. E é assim que nós encerramos no versículo 13, nesse conjunto de ilustrações. E a partir do versículo 14, você vai encontrar aqui o autor, no caso Judas, falando daquilo que podemos dizer o destino dos falsos mestres, ou a condenação dos falsos mestres. O autor vai deixar claro que essa condenação ela é certa. E aqui a gente vai pisar num solo bem delicado, porque essa foi uma das razões que na canonicidade do texto bíblico, ou seja, na formação do cânon bíblico, e essa formação é apenas um reconhecimento formal,
Porque o texto bíblico, Judas, no caso, já era pregado, já era distribuído entre as igrejas da época, do século III e IV, que foi onde feita a canonização. Eles juntaram esses livros, né, e estabeleceram ali o chamado Cânon do Novo Testamento. E uma das coisas que fez com que o livro de Judas entrasse um pouco depois, né, houvesse esse reconhecimento um pouco depois, foi porque Judas faz citações de 2 livros apócrifos. Ele já falou lá atrás, que é a luta entre o anjo Miguel com Satanás, a respeito do corpo de Moisés, e agora, de novo, Judas faz uma citação de um outro livro apócrifo. E o livro apócrifo que ele cita é o livro de Enoque. É uma passagem que é encontrada no livro de Enoque. O livro de Enoque é um livro que faz parte da tradição judaica. Então, eles têm esse livro apócrifo, tá? Onde contém essa história a qual Judas aqui vai tratar para nós. Se referindo aqui à condenação dos falsos mestres. E o que ele diz? Que está contido no livro de Enoque. E ele reconhece isso pela inspiração de Deus na formação da doutrina do Novo Testamento. Ele reconhece que aquilo que no livro de Enoque foi dito é verdadeiro. Diz assim: quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor em suas santas miríades, para exercer juízo. Então ele deixa claro que estes homens já havia antecipadamente profecias que apontavam para a condenação deles. Então é uma condenação certa. Eles estão condenados. Eles estão debaixo de juízo. E você vai ver também, no versículo 15, que a condenação deles não é injusta. A condenação deles é justa. Porque no mesmo texto, irmãos, é muita impiedade aí. A palavra impiedade, das suas diversas formas, é repetida várias vezes. Até a sua língua enrola. Você é quase impelido a falar em línguas aqui, de tanta impiedade que há no versículo 15. Para exercer juízo contra todos e fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias, 2ª vez, que impiamente praticado, 3ª vez, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. Então é muita impiedade. Né? No mesmo versículo a gente encontra aí 4 vezes a referência à palavra ímpia, onde o autor quer dar essa clareza de que eles são homens ímpios. E nós encontramos na condenação desses falsos mestres uma questão absoluta e total, onde nós podemos falar que a condenação, nesse sentido, desses falsos mestres, ela engloba no sentido universal. Preste atenção nos detalhes aqui do versículo 16, nessa questão de ser universal. O que eu quero dizer com isso? Ele diz assim: todos os ímpios, está vendo aí? Quem serão condenados? Alguns ímpios. Ele diz: todos os ímpios. E o que mais será? Olha a totalidade de novo. Todas as obras ímpias. Estão aí comigo? Então, todos os ímpios. Depois ele acerca de todas as obras ímpias, não são algumas obras ímpias, todas as obras ímpias. E de novo nós vemos aí uma questão mais universal, que é a seguinte palavra: e todas as palavras insolentes. Então você encontra os próprios ímpios, suas obras e suas palavras. 3 coisas aqui são referidas, onde há um absoluto, onde há uma universalidade na condenação de Deus sobre esses homens. Destaco o 3º ponto: palavras insolentes. Estão vendo aí? A condenação é justa, e ele fala dessas 3 coisas, dessa coisa mais universal: ímpios, obras e palavras. Eu destaco as palavras porque, no versículo seguinte, se você prestar atenção ao detalhe, onde ele vai falar quem são os falsos mestres, porque ele repete várias vezes: eles são, eles são, eles são. E quando ele vai descrever quem eles são, ele fala sobre pecados da fala, pecados da língua, pecados que são proferidos, que são pecados dos lábios. Quais são eles? Versículo 16. Eles são murmuradores. A murmuração é produzida pelos lábios. O que eles são mais? Murmuradores descontentes. Isso aqui está conectado, tá? Porque eles são descontentes com o que têm, eles são murmuradores. Cadê? 16.
andando segundo as suas paixões, é um complemento. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São pessoas que usam sua boca, sua fala, para autopromoção. Eles são arrogantes. Eles se colocam acima dos outros e o seu lábio profere arrogância. É a segunda coisa que é mencionada aqui no que diz respeito às palavras. Depois ele vai dizer que esses homens são aduladores dos outros. De novo, como é feita a adulação? Normalmente é feita com palavras, com muitos elogios. Só que os elogios, essa adulação, têm motivos interesseiros. Não é pensando no outro. Ele pouco se importa. Ele não está nem aí para o outro. O que ele quer mesmo é o que o outro pode dar. É o que o outro pode satisfazer para ele, o que o outro pode fazer com ele. Então, nesse sentido, ele vai dar atenção ao que tem mais condição financeira. Ele vai dar atenção a quem, na verdade, tem mais status de poder ou autoridade ou fama, ou classe social. Esses falsos mestres, ele vai estabelecer e oferecer oportunidades a quem tem mais isso. Opa, fulano tem aqui um recursozinho, opa, vamos colocar ele aqui. Então, os falsos mestres, eles são aduladores por motivos interesseiros. Tá? Ele não tem pudor nenhum, ele não tem preocupação nenhuma com as pessoas pelas quais eles estão cuidando. São pessoas más. Por isso que sua condenação é justa. Tá? Ela não é injusta, ela é justa. Então, a condenação desses homens é certa. Versículo 14 até o versículo 16. A partir do versículo 17, que é o que eu vou me ater mais com vocês, é onde agora o autor ele se volta. Ele está falando dos falsos mestres. O discurso está duro, está pesado. Aí agora ele se volta para os destinatários da carta. Para quem ele tem como objetivo guardar, proteger, pelo instrumento da verdade. Quem ele tem o objetivo de oferecer a esses irmãos ferramenta, instrumento de base de fé, para que eles sejam guardados do falso ensino. Ele se direciona a esses irmãos e usa a seguinte palavra. Olha a distinção que agora ele faz dos falsos mestres, a qual ele diz que a condenação é certa, a qual o seu discurso é duro, é pesado. Ele se volta para os irmãos e agora parece uma pessoa que manifesta carinho. Vós, porém, amados. Essa palavra amados aqui, ela é repetida 4 vezes nesse livro. 4 vezes. Versículo 17, versículo 20, versículo 3 e versículo 1. 4 vezes ela é repetida essa palavra amados. Por quê? Porque o autor quer deixar claro que existe uma diferença, que existe uma distinção entre os falsos mestres e a igreja, o povo de Deus. O povo de Deus é chamado de amados. É um povo a quem Deus ama. É um povo a quem Deus tem um amor especial, um amor acolhedor, um amor salvador, a qual o apóstolo Paulo manifesta em Romanos capítulo 5, na qual ele fala, vai ser capítulo 5 de Romanos, onde ele fala que o amor de Deus fez com que Cristo provasse esse amor por nós, morrendo por nós ainda sendo pecadores. E logo em seguida ele vai dizer, se Deus nos amou assim quando éramos inimigos, muito mais agora, né? Então há essa distinção clara, onde Cristo morre pelos nossos pecados e nos torna, evidencia, na verdade, que nós somos um povo amado, prova que nós somos um povo amado de Deus. Então Deus ama vocês e é por essa razão que Deus trata com muita seriedade e nos exorta também a tratar com muita seriedade o falso ensino, a falsa doutrina. Depois que ele se direciona, usando esses termos, vós, porém, amados, para com os irmãos, ele menciona algumas coisas que nós, diante do engano, diante dos falsos mestres, temos que fazer. Algumas posturas que devemos ter diante dos falsos mestres para a nossa própria proteção. A primeira coisa que ele destaca é a importância de ser lembrado. Lembra que Pedro também falava muito sobre isso? É não se esquecer, é lembrar. É constantemente, na verdade, é não dar nem espaço ao esquecimento. É sempre ser lembrado.
Está lembrando. E o autor aqui ele vai falar do que devemos lembrar. Do que nós devemos estar lembrados. Eu destaco aqui com vocês 3 coisas que nós temos que lembrar que o autor destaca. Primeira delas, quem é que, ou por meio de quem, Deus nos trouxe palavras de profecias anunciando sobre a manifestação dos falsos mestres. A quem Deus deu essas palavras que foram gravadas, que foram escritas, que são para nós até hoje um instrumento de proteção, de aviso, perigo. Quem foi que Deus usou? Ele vai dizer, os apóstolos. Então quem disse? A primeira coisa que ele destaca, quem disse? Os apóstolos do Senhor. Os apóstolos do Senhor subentende para nós a doutrina dos apóstolos. A mensagem, o Novo Testamento, a qual Deus inspirou homens, seja dos apóstolos 12, o apóstolo Paulo, ou o círculo ali apostólico, pessoas que foram influenciadas pelos apóstolos de Cristo, no caso Lucas, Marcos, o próprio Judas, Tiago e acho que o autor de Hebreus, provavelmente que há uma discussão de quem era o autor, né? Então, quem nos falou? Os apóstolos. Por que ele faz isso? Porque lembre, provavelmente nesse período, estava ainda em estado embrionário aquilo que depois foi chamado de gnosticismo. Então os gnósticos, eles se achavam um povo seleto e especial, distinto dos outros. Era aquela classe mais especial a quem recebia a revelação mais especial de Deus. De tal forma que ele diz assim, os apóstolos não receberam a revelação especial. Deus tem um povo, nós somos esse povo com o qual Deus dá essa revelação especial. Muitas vezes é uma revelação bem mística, que não tinha fundamento nas Escrituras, nenhum fundamento, né? Negavam verdades absolutas, o senhorio de Cristo, soberania, como nós vimos lá no versículo 4. Eles negavam a soberania de Cristo, negavam a sua divindade. Então esses eram os gnósticos. E é por isso que ele está dizendo, lembre-se, os apóstolos, eles são do Senhor e o Senhor falou por intermédio dos apóstolos. Lembrem quem disse. Segunda coisa, o que eles disseram. Porque algumas vezes a gente pode lembrar quem disse. Fulano me disse uma coisa, rapaz. A gente fica assim, mas não estou lembrado o que ele disse. Ele falou uma coisa e é importante. Eu sei que é importante, deixa eu ver o que foi que ele disse. Eu não lembro, não consigo lembrar. Então a gente precisa lembrar quem disse, mas também precisa lembrar o que ele disse, o que eles disseram. E o autor vai dizer o que eles disseram. O que foi que eles disseram? Versículo 18. Os quais vos diziam. Versículo 17. Quem disse, né? Os apóstolos proferiram, não é isso? 17. Que eu perguntei para vocês. Devemos lembrar de quem disse. Quem disse? Os apóstolos do Senhor. O que esses apóstolos diziam? No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então é importante também lembrarmos o que eles ensinaram. Lembrar o que eles nos disseram. E aqui é um aviso, aqui fica para nós um alerta. Só para satisfazer sua curiosidade. E também oferecer informação. Você sabia que tem mais alertas de cuidado contra falsos mestres do que contra o diabo? Na Bíblia? Para ter cuidado com os falsos mestres do que com o próprio diabo, direcionado. Eu sei que o diabo é um inimigo da igreja, mas eu falo orientações indiretas. Tende cuidado. É mais com os falsos mestres e falsos profetas. Tem mais alertas. Por quê? Os falsos profetas e os falsos mestres, falam sem medo, são ministros de Satanás, no final das contas. Leia 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo vai falar abertamente, dizendo que Satanás tem seus ministros. Assim como Deus tem os seus, Satanás tem os seus. E que Paulo, lá na sua época, ele chama de falsos apóstolos, porque o termo apóstolo carregava um peso muito forte. Então, muitas pessoas se autodenominavam apóstolos. Aí Paulo diz, Satanás tem os seus. Jesus tem um deles, mas Satanás tem o seu também. Né? Satanás, irmãos, é um especialista no engano e na falsidade. O que é falsidade? É você oferecer alguma coisa como verdadeiro. Isso é falsidade.
Ele é especialista nisso. Ele pega as coisas que Deus fez e faz um falso. Mas ainda continua existindo o verdadeiro. O verdadeiro existe, o verdadeiro é de Deus. Mas o diabo vai lá e faz um falsificado. Falsificado não presta para nada, irmão. Não tem valor nenhum. Esses são os falsos mestres. Terceira coisa que o autor fala que nós devemos ser lembrados. Versículo 19. O porquê. Encontramos aqui o porquê os apóstolos nos disseram isso. Versículo 19. Diz assim: são estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Por que eles disseram? Porque esses homens, chamados de falsos mestres, ele tem um objetivo: promover divisão. Ele não tem outro objetivo. Ele vem na igreja para parti-la, dividi-la. Ele normalmente tenta macular ou colocar a membresia contra o pastor e opera divisão no povo. Só que eu não estou falando de pessoas que daí podem promover divisão. São pessoas que do púlpito, pessoas que de alguma forma têm, porque se ele tem o termo falso mestre é porque ele ensina alguma coisa. Então do púlpito ele tenta convencer pessoas, ele é um bajulador. Ele bajula pessoas para trazer após si. Isso lembra o filho de Davi. O filho de Davi, chateado de Davi, ele ficava na porta do palácio, recebendo o povo que via ser atendido, ou que buscava ser atendido pelo rei. Ele ficava ali na porta do palácio dizendo: aí, meu pai está ocupado. Vou falar no meu linguajar. Meu pai está ocupado, mas eu estou aqui. Eu posso ouvir você. Fala comigo. Eu quero atender suas... Ô, cara bom. Mas só que ele queria usurpar o trono do pai. Ele tinha motivos interesseiros. Ele não queria o bem daquela pessoa. Ele queria juntar pessoas para dizer: agora sim, juntei um grupo de pessoas, eu vou me levantar contra o meu pai. Então esse é uma característica de um falso mestre. Ele é um adulador de pessoas, ele é um mestre em elogiar pessoas, um mestre. Dificilmente você vai ver um falso mestre falando algo que você não queira ouvir. Dificilmente. Ele só vai falar o que você gosta de ouvir. Você vai ficar muito feliz com ele. Vai dizer: mas esse homem é um homem de Deus? Ele só vai falar coisa boa. Nunca ele vai dizer: você precisa se arrepender, esse negócio que você está fazendo aí não está certo, não. Ele vai falar coisas que você fique: opa, é isso mesmo, estou bacana. Esse é o falso mestre. Outra coisa que é importante destacar, porque o autor vai dizer que esses falsos mestres, ele não tem um espírito. E porque não tem espírito, ele não edifica a igreja. E diante disso, como os falsos mestres conseguem convencer pessoas? Porque eles são bons oradores, irmãos. Eles são eloquentes. Mas saiba disso. Eles não têm o Espírito. Não tem. E muitas vezes tem aquele pastorzinho que fala enrolado, que atropela as palavras, que talvez não tenha um português tão polido, mas tem o Espírito. Ele tem o Espírito Santo. E Deus fala por intermédio dele. E a igreja é edificada. Mas ele não é tão eloquente. Ele não é tão, assim, não sabe usar tão bem as palavras. Mas o que importa é que ele tem o Espírito Santo. E ele vai falar pelo Espírito Santo de Deus e vai abençoar o povo de Deus. Os falsos mestres não. Amém? Então, saiba medir, colocar numa balança. A eloquência não é mais importante. A oratória não é mais importante. O como fala não é mais importante. Mas o que se fala é o que é mais importante. E como eu sei o que é o Espírito Santo falando? Vamos lá. O Espírito Santo vai glorificar a Cristo. O Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, o pecador do seu pecado. O Espírito Santo vai edificar a igreja. O Espírito Santo de Deus vai promover, por meio da Escritura, da pregação, da verdade. Lembre-se, o Espírito dá testemunho da verdade.
o Espírito Santo não dá testemunho da mentira, da verdade. É por isso que é importante conhecer a verdade. Porque a verdade e o Espírito não andam na contramão. Eles andam numa via única. Eles não são contra. Palavra, que é a verdade, e Espírito Santo, que também é a verdade. Então eu sei que é a verdade, eu sei que é o Espírito Santo porque ele dá testemunho da verdade. Não dá testemunho da mentira, mas da verdade. Tendo dito isso, né, e aqui eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que um pastor não possa ser um bom orador, uma pessoa que tenha um bom, rico no seu vocabulário, no seu português. Eu não estou dizendo isso. E também não estou dizendo que o pastor não deva estudar, aprender, saber como se comportar nas palavras. Não. Ele tem que buscar, de alguma forma, ser o mais claro possível e aprender para também transmitir com maior clareza. Tá? Mas eu estou falando que muitas vezes, desproporcionalmente, você vai encontrar que os falsos mestres são bem eloquentes, bons oradores, enquanto que muitos pastores fiéis do Senhor, chamados por Cristo, que têm o Espírito Santo, que não têm toda essa coisa. Eu encerro aqui a questão da diferenciação dos falsos mestres, daquilo que nós temos que lembrar, que eles não têm um Espírito, e que tem como objetivo promover divisão. Depois disso, versículo 20, uma outra palavra que eu destaco para vocês é a palavra edificando-vos. A primeira palavra eu destaquei para vocês no versículo 17, que é a palavra lembrai-vos. E agora eu destaco do versículo 20 a palavra edificando-vos. Está vendo aí? Segunda palavra que eu destaco. Lembre-se que ele está falando agora, ele se voltou para nós, o que devemos fazer diante do falso ensino, da falsa doutrina. E ele diz o seguinte: edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Duas coisas aqui, irmãos, vamos lá. Qual é o assunto abordado no livro? Estão com frio? Tá bem aí vocês? Beleza. Qual é o assunto abordado no livro? O que ele está propondo à defesa? A defesa de quê? A batalhar em defesa de quê? Versículo 3. A batalhar diligentemente pelo quê? Pela fé. E agora o autor retorna. A que assunto? Fé. A batalha não é da fé? E o autor ele nos fala algo interessante. Que nós, igreja, que recebemos a fé, que a fé nos foi entregue, ele fala algo interessante. Que essa fé que nos foi entregue, nós, diante dela, tem que haver progressão. Justos, você precisa crescer. Você necessita crescer na fé. Não só por causa da sua vida individual, mas por causa da igreja também. Você precisa ser edificado, edificando-vos a vossa fé santíssima. Como eu sou edificado na fé santíssima? Lembrando que a fé é o conjunto de doutrinas. Como? Aí já é outra coisa que está associado. É o poder da vida cristã, da edificação da vida cristã. Um é o fundamento, podemos chamar a palavra, que é o fundamento da vida cristã. E a outra é o poder da vida cristã, a oração. Essas duas coisas têm que fazer parte da vida cristã. Nossa! Palavra e oração. Tem que ser como um avião, sabe? Duas asas. Se você só for uma, não tem condições de voar. Se for só palavra, sem oração, não consegue. Se for só oração, sem palavra, também não consegue. O que é que tem que andar junto? Palavra e oração. Você tem que ser uma pessoa de oração, mas você tem que ser uma pessoa da palavra. Então, uma coisa não anula a outra.
Diante disso, ele está falando para você. Eu pergunto, que não precisa me responder, como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida do estudo da palavra? Lembre-se, edificando-vos. Precisa haver progressão. Nisso vocês não têm permissão de ser preguiçosos. Na verdade, preguiça em nada. Nisso muito mais. Edificando-vos a vossa fé santíssima. Então, a segunda coisa que ele destaca é a edificação da nossa fé, que é realizada pela palavra e também na oração, que é o poder da vida cristã. Outra palavra que eu destaco se encontra no versículo 21, que é a palavra guardai-vos. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, olha, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo nos conduz à vida eterna, nos leva, nos entrega, até a vida eterna. Ou seja, temos a misericórdia de Deus, diária e contínua, de tal forma, é tão graciosa, é tão poderosa, é tão rica essa misericórdia, que Deus é tão rico em misericórdia, que nos conduz para a vida eterna. Você pode ficar tranquilo. Se você e eu fomos salvos por Cristo, creio que sim, existe misericórdia para a vida eterna. Não há desvio nisso. É até lá, para a vida eterna. Vai ficar mais claro lá na frente, tá? Mas a Bíblia fala sobre a importância de se guardar. O que se guardar? Não seja alguém imprudente nessa questão de falso ensino. Não tente a Deus no falso ensino. Não ache que está além, de tal forma que não pode ser enganado por falsos mestres. Antes, se guarde no amor de Deus. Acredite que, por causa do amor de Deus, Ele vai preservar você do engano. Nunca seja autossuficiente, dizendo, não, jamais um falso mestre me engana. Ele pode pegar todo mundo aqui, menos eu. Não seja como Pedro, quando Jesus disse, você vai me trair. Como é que é, Jesus? Pode todo mundo aqui trair você. Eu não. A gente viu o que aconteceu. Não se porte assim. Porque o grande engano é quando a gente confia mais em nós do que em Deus. Confie em Deus. Confie que Deus, pelo seu amor, te guarda. Então, guardai-vos onde? No amor de Deus. Ele está falando uma série de orientações para que você, diante do ensino dos falsos mestres, permaneça firme. Não seja engodado e enganado. É lembrar, é edificar, progressar edificado na fé. E a terceira coisa é guarde-se no amor. Depois de ele dar essas três orientações, elas são voltadas diretamente a nós, a nossa vida pessoal, ele vai nos fazer olhar também para o outro. Um teor mais evangelístico agora. Para que a gente não seja aquele assim que, vou dar um exemplo da guerra, que vai abandonando os corpos que ficam no chão, ainda feridos, de companheiros que estão ali e a gente pica, não, tenho que me salvar, e desesperada, e deixa os que estão feridos ao lado. E ele vai dizer o seguinte, no versículo 22. Depois de ele falar, guardai-vos, como eu disse, são direcionados a nós, lembrai-vos, edificai-vos, guardai-vos. Agora ele diz assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Irmãos, os falsos mestres são tão eloquentes e tão bons oradores que podem trazer pessoas à dúvida. Alguém pode dizer assim, não, de jeito nenhum. Deixa eu contar alguém aqui que com certeza vocês conhecem um pouco, tenham ouvido alguma coisa. O Augusto Nicodemos. Vocês conhecem, né? Augusto Nicodemos fala um exemplo dele, quando ele estava fazendo, se não me engano, era doutorado. Estou lembrado exatamente o quê. Ele foi para uma faculdade fora do Brasil, estava numa faculdade fora do Brasil. E nessa faculdade havia o professor que era... Como é aquele professor que fica diretamente com você? O orientador, né? Sabendo que ele tinha sido formado em outra faculdade mais tradicional, mais reformada, que prezava pelas verdades absolutas, não era relativista nem liberal, sabendo disso, ele tem por intenção bombardear Augusto Nicodemos. E começa a passar vários livros
liberais e relativistas. Vários. Aqueles livros que vão tornar a verdade relativa e não absoluta. Então ele faz isso. Enche Augusto Nicodemo desse livro. Augusto diz que foi um dos momentos da vida dele que ele se sentiu como se estivesse perdido. Ele achava que tinha perdido a sua própria fé. O que eu quero dizer com isso? Eu estou dizendo o seguinte, irmãos, que você, eu, até o Augustus, pode ser engodado de tal forma pelo ensino dos falsos mestres que a gente pode cair em dúvidas. Ficar fazendo questões à fé que temos. Será que isso mesmo é verdade? Não é uma defesa da fé? A doutrina da criação. Aí você começa. Será que Deus mesmo que criou céus e a terra? Será que não foi evolucionismo? Será que não existe uma lógica, uma coisa por trás aí que realmente tente juntar Deus como criador, porque a gente não quer abrir mão completamente, com o evolucionismo? Será que não existe uma forma de trazer aí um ajuntamento dessas duas verdades e as duas coisas serem verdadeiras? Então a gente começa a fazer questões, perguntas, a nossa própria fé, dúvidas, questionamentos. E se nós não tivermos pessoas que nos arrebatem disso, a gente se perde. É por essa razão que eu já falei aqui para vocês que tem saído uma estatística terrível. É porque aqui a gente cria palavras. Aqui funciona assim. Terrível. É porque é a mistura de terrorista com terrível. Terrorível, entendeu? É pior do que o terrível. Estou tentando explicar a lógica da minha palavra. Estou brincando. Então, irmãos, é por essa razão que as estatísticas das faculdades mostrando de que filhos de crentes nasceram na igreja, foram criados aprendendo na salinha da escola dominical, os domingos. Deus é o criador do céu e da terra, criou o homem, criou os animais, até canta as musiquinhas, cresceu cantando isso. Ele vai para o ambiente de faculdade, chega lá. Muitas vezes totalmente despreparado para aquele ambiente. Totalmente. Há uma falha assim da igreja de não preparar os jovens para lidar com esse ambiente. Há uma falha dos pais a não preparar os filhos para esse ambiente. Eles chegam lá. Aí pega aquele professor que mira nele e diz, é agora que eu vou pegar esse crentezinho, eu vou transformar ele num novo ateu. E decide passar trabalhos, lições para ele que vão fazer questionamentos da sua fé. Ele vai ter que ler aqueles livros para fazer o trabalho. Daqui a pouco ele começa a se converter, né, em uma outra pessoa. Então nós temos que tomar cuidado. E não só cuidado, o autor está dizendo para a gente olhar para o outro e dizer, e se compadecer dele. Não dizer assim, olha, tu que é besta. Tchau. Judas vai dizer, compadecei-vos dos que estão na dúvida. Eles ainda estão na dúvida ainda estão fazendo questionamentos. Se você vê assim, vá até ele e diga, qual é a sua dúvida? Eu quero lhe ajudar. Vamos lá, me pergunta. Vamos juntos. Eu quero tirar a sua dúvida. Eu quero responder essas questões que estão aí tendo e eles estão atormentando você. Eu quero ajudar você. Vamos lá, vamos ler alguns livros aqui, vamos ler algumas passagens da Bíblia, que vai mostrar que isso aí não é verdadeiro. Você não precisa questionar a sua fé. Você deve acreditar que o que você recebeu, a verdade que você recebeu é verdadeira, confie nisso. Então compadecei-vos dos que estão na dúvida. Depois disso ele vai falar de um outro grupo de pessoas. Esse grupo está mais aprofundado. Esse grupo já passou da dúvida. Esse grupo já está no engodo já. Esse grupo aqui, que é o outro grupo, que ele até fala, ele usa essa expressão, né? Os outros, os que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Ele meio que estava ali do fogo, arrebata eles. O segundo grupo, eu vou falar segundo a minha tradução, porque dependendo da tradução vai ter até 3 grupos, tá? Vou seguir a minha, a revista atualizada. A minha vai falar de 2 grupos. O segundo grupo, esse já passou da dúvida, esse já está lá no meio, já está engodado,
Diz assim, quanto a outros, olha, até aquele que já foi enganado, já está lá dizendo assim, não, é verdade, novo ateísmo, Deus não existe, nada disso é verdadeiro, ou até mesmo pode acreditar que Deus existe, mas não acredita na Trindade, não acredita na divindade de Cristo, não acredita na humanidade real de Cristo Jesus, ele discorda, ele não acredita na ressurreição, de bases fundamentais do Evangelho, ele não acredita mais. Ele também vai dizer, quanto a outros, sede também. Está vendo aí? Também. Compassivos em temor. Por quê, irmãos? Por que compassivos em temor? Porque você não está acima dele. Você não é alguém que em si mesmo está guardado do erro, do engano. Compassivos em temor. E ele diz assim, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ao fazer isso, faça com cautela e cuidado. Se compadeça deste, mas não seja também engodado pelo erro dele. Faça isso com cautela, ajudar o outro, aquele que já está envolvido. Se compadeça dele, mas faça com cautelas, com muito cuidado, para que você também não seja contaminado. Ele usa uma expressão muito forte, detestando. Compadeça dele, é tipo assim, arranca até a roupa contaminada, joga fora isso. O que importa é o cara, arranca o cara daí, tira ele, pega essa roupa e joga fora, para que não seja contaminada. Mas eu encerro essa parte dizendo que não é só você se guardar, mas ajudar a outros, se compadecendo, tirando dúvidas e se compadecendo até daqueles que já estão engodados. Amém, justos? É por essa razão que ele fala lá, batalhai-vos pela fé diligentemente. Essa diligência envolve também a condição de poder responder questões. Então estude. Versículo 24. Já estou encerrando. Versículo 24. Agora o autor, finalizando a carta, na sua, dependendo da tradução, vai estar assim, doxologia. Está vendo aí? O que é a doxologia? A palavra doxo significa glória. Logia significa estudo, palavra. Aqui é palavras de glórias a Deus. É a transmissão da glória a Deus. E toda doxologia, essa doxologia, ela tem algumas subdivisões, a qual, ela tem elementos que compõem essa doxologia. Quais são elas? Existe um elemento chamado a quem é feito, a quem é dado a glória. E aqui o autor vai falar que é Deus. Segundo elemento da doxologia, o que é dado, A quem é dado e o que é dado. Eu já falei. A quem é dado é a Deus e o que é dado? Glória. Terceira coisa que faz parte de um elemento da doxologia. O tempo da glória, do louvor. O tempo que dura isso. Ele vai falar também qual é o tempo que devemos dar e transmitir a Deus a glória. E, em último, a finalização, a conclusão, que normalmente toda doxologia termina com a palavra amém. Assim seja. Então são esses 4 elementos da doxologia. Ele vai fazer isso no versículo 24 e especialmente no versículo 25. Vai ter esses 4 elementos. Mas eu destaco outra coisa. Lembre-se que a partir do versículo 17 até o 23, o autor se direciona para nós e coloca sobre nós a questão da responsabilidade de se guardar, não é isso? Se proteger, de ter posturas diante do falso ensino. Ele diz, olha, lembrem-se, edifiquem-se, guardem-se no amor. Só que, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, são tantos inimigos da fé, que se nós não formos ajudados, nós perdemos. São tantas provações, são tantos ataques, que se Deus, o soberano, não nos protege, nós somos engolidos. Eu recomendo assistir o filme O Peregrino. Assista, você vai ver por meio da ilustração lá os inimigos da trajetória, da caminhada de um crente em Cristo Jesus. São diversos ataques
a nossa fé que são feitas em toda a nossa trajetória de vida. E a questão é a seguinte: não dá para caminhar sozinho. Não dá para achar que sozinho, nosso próprio conhecimento, nossa própria sabedoria, nossa própria força, não dá para achar que nessas condições nós temos possibilidades de continuar livres e não ser enganados. E o autor vai dizer, vai mostrar agora a confiança, o porquê e o motivo de nós não sermos enganados. Essa palavra guardar é repetida 3 vezes. Versículo 1, no versículo 1 vai dizer que nós somos um povo chamado, amado e guardado. No versículo 21, ele fala guardai-vos. E agora, no versículo 24, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Quem é poderoso? Deus. Veja que a segurança que o autor transmite da proteção é o poder de Deus. Você é fraco, mas Deus não. Deus é poderoso para vos guardar de tropeços. 2 coisas são ditas pelo autor que Deus, pelo seu poder, faz. A primeira, Deus nos guarda de tropeços. Na nossa trajetória, Deus nos protege, Deus nos mantém de pé. A segunda coisa que Deus, pelo seu poder, faz, diz: e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. O autor está dizendo que além de Deus guardar você na sua trajetória, na sua caminhada, livrando você de tropeços, esse mesmo Deus é o que te conduz ao estado de glória. É que te guarda até aquele glorioso dia onde os seus olhos o contemplarão. É Deus pelo seu poder. Não é na sua força, justos. Você não está aqui pela sua piedade somente. Existe um lugar da piedade, sim. Nós somos chamados a sermos piedosos, viver uma vida dedicada a Deus. Mas o poder para ser preservado, guardado, não consiste na nossa piedade, mas no poder de Deus. Paulo expressava ousada confiança nesse poder de Deus que o guardava. E eu quero ler com vocês algumas palavras do apóstolo Paulo, onde ele expressava essa grande confiança no poder de Deus. 2 Timóteo 4,18. Assim, ó: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha a confiança de Paulo. Veja que o livramento que Paulo estava se referindo aqui, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino, não era o livramento da morte física. Porque no versículo 6 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: eu sei que eu estou prestes a ser oferecido como libação. Eu vou morrer, Paulo está dizendo. Eu vou ser oferecido como oferta. A minha vida vai ser entregue na morte. Eu sei disso. Mas eu sei o seguinte: que nem a morte, que o meu Deus me livra, me levará salvo para o seu reino. Eu vou entrar pelas portas do reino dos céus, e o meu Senhor me levará para lá a salvo. Essa é a confiança de Paulo diante da morte. Ele sabia que Roma, que as cadeias, que as prisões, que os homens não poderiam tirá-lo desse lugar a qual Deus prometeu, que o próprio Deus o levaria a salvo. Presta atenção, Deus nos leva a salvos. No final da sua vida, ou mesmo no céu, não importa. Eu sei que no céu, nenhum de nós ousaremos dizer: eu estou aqui porque eu fui forte. Todos nós só poderemos dizer: eu estou aqui porque Deus é poderoso para me guardar. Eu sei que as tentações muitas vezes foram maiores. Eu sei que os inimigos da fé muitas vezes pareciam monstros diante de mim. Eu estava prestes a desistir, mas o meu Deus me ajudou. Ele me livrou, ele me levou a salvo. Essa era a confiança de Paulo. E que nós devemos ter confiança.
Nesse poder de Deus que não só nos livra de tropeços, não só nos guarda de tropeços, mas também nos leva a salvo, a glória. Uma outra palavra que eu destaco do versículo que o apóstolo fala que nos apresentará diante de Deus com exultação. Irmãos, que coisa linda. Presta atenção, você será apresentado diante de Deus com alegria. Sabe por que isso é possível? Porque Cristo, pelo seu sacrifício, redimiu seus pecados. E você não comparece diante de um juiz, mas diante de um Pai amoroso. Porque se você, ou qualquer homem, fosse apresentado diante de Deus em pecado, não haveria exultação. Não haveria alegria. Mas Deus, pelo seu poder, Ele vai apresentar você diante do próprio Deus com alegria, sabendo, Senhor, eu estou aqui por graça, pelo sacrifício de Jesus, porque Ele operou em mim a santificação do Espírito Santo, de tal forma que Ele vai dizer que é possível ser apresentado diante de Deus com exultação, porque Ele diz assim, no versículo final, do versículo 24, porque nós seremos apresentados imaculados, sem mácula, sem mancha, santos. Porque seremos apresentados santos, porque Cristo nos apresentará diante do Pai santos, é que nós podemos estar diante dele com alegria. Você não vai estar comparecendo diante dele como alguém que está como réu, e que está ali condenado, que está de cabeça baixa, mas estará confiante no poder de Cristo que te apresenta com alegria diante do soberano. Versículo 25. É nisso que você tem que se alegrar, justos. Quando você ouvir do púlpito aqui palavras duras, receba com toda dureza, chore, receba isso como palavra de Deus. Mas quando Deus transmitir para vocês verdades graciosas de salvação, perdão, exultação, se alegre nisso também. Se regozije pelo fato de que você e eu seremos apresentados diante de Deus cheios de alegria. Que graça é essa, justos? Você não será apresentado diante de um presidente, você não será apresentado diante de um prefeito, você não será apresentado diante de um ator famoso, você será apresentado diante de Deus, soberano, sem culpa, por causa do sacrifício de Jesus. E é por essa razão que Deus, também por essa razão, que Deus merece toda a glória. Agora o autor se volta, tanto no versículo 24 e 25, vai dizer que Deus é digno de receber glória pelo que Ele é e pelo que Ele fez. Ele faz. O que Ele faz? Ele nos apresenta diante de Deus com exultação imaculados. O que Ele faz também? Nos guarda de tropeços. E o que Ele é? O que Ele é? Versículo 25. Ele é o único Deus. Não existe outro. Você não encontrará um outro Deus. E esse outro Deus não é só único, mas também, irmãos, os deuses oferecidos que são falsos, há um distanciamento tão grande do Deus único, a qual Isaías 64 vai dizer que não existe um outro Deus semelhante, parecido, que trabalha por aqueles que nele esperam. Que não há outro Deus igual, tão ousado em amor, tão ousado em graça. Não existe em nenhum lugar, ainda que houvesse, mas não há. Ainda que pelo discurso de deuses falsos, nenhum é semelhante ao nosso Deus. Ele é único. A palavra santo, normalmente quando você pergunta a alguém, o que é santidade? Santidade é não pecar, né? É ser distinto e não pecar. Só que santidade, no seu significado, também é separado. E quando você trata de Deus, não só trata de Deus, Deus é santo, por exemplo, não somente no sentido de que Deus não peca, não encerra nesse ponto, mas que Deus é separado de todas as coisas. Deus é único. Ele se encontra, só Deus se encontra nessa categoria. Não existe outro na criação que se encontre na categoria de Deus. Ele é um ser extremamente único.
distinto, separado de toda a criação. Isso é a transcendência de Deus. Ele é único. Mas ao mesmo tempo que esse Deus é único, o autor vai dizer que esse Deus único é também o nosso Salvador. Você não precisava, irmãos, de um mestre somente. Você não precisa de um amigo. Você precisava de um Salvador. O mestre Jesus é fato. Mas ser mestre sem ser um Salvador, nós estaremos perdidos. Porque não adiantava nada ele dizer o caminho, se nós não temos condições de seguir o caminho. Ele teve que morrer pelos nossos pecados. Ele teve que nos resgatar dos nossos pecados. E da ira vindoura, ele é Salvador. Parar que nos discursos evangelísticos com os jovens, porque os jovens há uma carência de amizade terrível, né? Solitários, assim, é uma coisa absurda, né? Não, meu amiguinho. É viver para satisfazer os amiguinhos, para ter companheiros. É uma carência, porque muitas vezes não entendem quem Deus é. Eu posso falar isso. Não entende quem Deus é. John Bunyan viveu preso praticamente a vida toda num cárcere. Ele não tinha carência no sentido, eu quero amigos aqui que me confortem. Paulo foi abandonado no seu último estado. Ele disse, todo mundo me abandonou, mas Deus está comigo. Então essa carência, aí começam as mensagens evangelísticas assim, Jesus quer ser o seu amigo. Sim, ele é amigo. Mas você não precisa de um amigo, jovem. Você precisa de um Salvador. Você é um pecador desgraçado. Se você continuar assim, você vai ser condenado eternamente. Se arrependa dos seus pecados e receba Cristo como o único Salvador. Então a mensagem evangelística não é essa, nesse discursinho mole. Mas é um discurso que fala de um Cristo que é Salvador. Não tem outra salvação, justos. Não há outro meio. É só Cristo salva. Só Deus é Salvador. Segunda coisa que Deus é. Terceira, ele fez isso mediante Jesus Cristo. E aqui o autor, ele tem uma intenção extraordinária, irmãos. Sim, maravilhosa. Porque aquilo que os falsos mestres tentaram negar, o autor aqui no finalzinho, na doxologia, ele está resgatando. Está trazendo à tona. Eles tentaram negar a divindade a Jesus. Tentaram negar soberania a Jesus. O autor, no finalzinho da doxologia, coloca Jesus reconhecendo como Deus. Dando a Jesus soberania. Na verdade, dando não. Reconhecendo. Porque ninguém dá a Jesus nada. Nós reconhecemos. Nós apenas ouvimos o Filho unigênito. E vimos que esse homem era o Deus encarnado, o Filho de Deus único, que se habitou entre nós. Vimos a sua majestade, é o que João fala. Nós vimos, nós tocamos nele, nós contemplamos. Ele é Deus. Ele não é um homem como nós, ele é diferente. Ele é homem sim, tem carne, tem corpo, tem alma, tem necessidades humanas, mas ele é diferente de todos nós. Porque ele é Deus. Então o autor está resgatando aquilo que os falsos mestres negaram. Pelo ensino. Dizendo que Jesus Cristo é Deus. Como sabemos disso? Porque ele vai dizer que também a Jesus, Senhor nosso, a palavra Senhor, do termo Novo Testamento, era direcionado à divindade, Senhor nosso, ele começa a dizer que deve ser dado a Jesus glória, majestade, império, soberania. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Porque Cristo é Deus, porque Jesus é Deus, ele é digno de receber majestade, império, glória e soberania. Se Cristo não fosse Deus, ele não deveria receber glória, majestade, soberania e império. Sabe por quê? Se ele não fosse Deus, nós estaríamos praticando idolatria. Mas porque ele é Deus, ele nunca repreendeu alguém que vinha até ele para louvá-lo, para transmitir glória, porque ele sabia.
ele não o considerou usurpação, ou ser igual a Deus, porque ele era. Ele não estava roubando divindade, ele era Deus. Merecia glória, merecia louvores, merecia honra, mas o mundo não reconheceu assim. O mundo não viu assim. Mas os apóstolos estão dizendo, ele é Deus. Ainda que o mundo negue, ainda que os falsos mestres façam tratados teológicos dizendo que ele não é Deus, ele é Deus. Ele estava lá no princípio com Deus. Ele era a palavra criadora. Jesus é Deus. Não tenha medo disso. Ele é Deus. Esse Deus que é único, ao mesmo tempo, é 3 pessoas. O mistério da Trindade. Distintas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses. 3 pessoas, único Deus. E essas 3 pessoas são dignas de glória, honra, louvor e adoração. O que você deve dar a um, você deve dar ao outro. Porque as 3 pessoas são o único Deus. 3 pessoas distintas. E aqui o autor, intencionalmente, ele está resgatando isso. Reconhecendo que Cristo é Deus. E que a ele deve ser dado toda a glória. Ele é merecedor de toda a glória, majestade, império e soberania. O que os falsos mestres negaram, ele está conferindo aqui. E por último, por quanto tempo Cristo deve ser louvado? Por quanto tempo Deus deve ser engrandecido? Por quanto tempo? Será que hoje é suficiente para isso? Será que o culto que fizemos hoje à noite, 2 horas, é suficiente para dar a Deus o que Ele merece de glória e honra? O autor diz, antes de todas as eras, Ele era Deus. Antes do mundo ser mundo, antes de haver criação, antes de haver anjos, antes de haver demônios, Deus estava lá. Ele não era carente, Ele era pleno desde a eternidade. Não havia falta nele, Ele era perfeito, um ser extremamente único. Ainda que não houvesse nada, Ele estava lá. Esse Deus único que antes de todas as eras, que deve ser louvado por toda a eternidade anterior. Ele diz, e agora, hoje, nesse momento, Deus merece glória, merece seus lábios dizendo, o Senhor seja louvado, seja bendito, seja glorificado, porque se eu estou de pé, é pelo seu poder. Se eu sou santo, é pelo seu poder. Senhor, receba toda a glória, Jesus Cristo. Agora, hoje, e depois ele diz, e por todos os séculos. Todos os séculos. E nós, diante disso, diante desse resgate da doutrina verdadeira, nós só podemos concluir com uma palavra. A palavra é amém. É assim que o autor termina. Amém. Amém a Jesus sendo Deus. Amém ao único, nós cantamos, que é digno de receber. Amém.